Ok. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya contamos con 85 participantes. Bueno, buen día. Me presento. Mi nombre es Samuel Osorio, de parte del equipo de OPS. Y quisiera dar la bienvenida pues, a nuestro segundo webinar de esta serie de webinars sobre calidad del aire y salud de OPS y ONU, con el PNUMA. Entonces, el título de nuestra segunda sesión es Experiencias nacionales en el desarrollo de políticas, instrumentos para mejorar la calidad del aire y la salud pública. Eh, um, entonces, en primer lugar, pues bienvenidos y bienvenidas todos, bienvenidos y bienvenidas. Y introduzco a Juan Castillo, de nuestro equipo de OPS, quien va a hacer la introducción del evento. Adelante, Juan. Muchas gracias, Samuel, y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros desde la OPS es un gusto enorme poder continuar esta serie en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Esta serie de webinars trata de responder a las solicitudes de cooperación técnica de los países en relación a poder desarrollar compartir experiencias de cómo avanzar la regulación, cómo avanzar las políticas, y estamos muy contentos de en el día de hoy poder contar con los colegas del Ministerio, de los Ministerios de Salud y Ambiente de Brasil, que nos van a poder compartir su experiencia. También quisiera hacer un cordial recordatorio de que tenemos canal de interpretación. Si ustedes lo pueden ver en la parte de abajo, tenemos interpretación al inglés, portugués y español. Las presentaciones de Eliane y Luz Gustavo van a ser en portugués, pero pueden escoger el idioma que ustedes se les facilite para la interpretación. Para nosotros, como les decíamos, es una enorme oportunidad. Hay retos muy importantes hacia adelante para las Américas y creemos que hay conocimiento aquí en la región sobre cómo podemos avanzar y que este intercambio de experiencias entre los países, entre los diferentes ministerios, nos puede dar una muy buena oportunidad de ir adelante. Entonces, sin más, regreso a ti, Samuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y en primer lugar, bueno, voy a cambiar el português. Eu vou introduzir a Eliane Knotch. Ela é do Ministério da Saúde do Brasil, com sua apresentação Painel Vigiar e Ações do Setor Saúde em Qualidade do Ar no Brasil. Adiante, Eliane. Tem... Boa tarde, tudo bem? Tudo Samuel, bem? Sim, tudo tá bem? ótimo. Ok, boa tarde, obrigada pelo convite da OPAS, Penuma. Então, eu gostaria, eu estou na coordenação de vigilância em saúde ambiental no Ministério da Saúde no Brasil e vou comentar, apresentar para vocês como nós conduzimos o trabalho voltado para a qualidade do ar e saúde humana. Eu peço a gentileza de compartilharem minha apresentação, a equipe da OPAS, por favor. Pode ser, Joana? Ya, dame un segundo, Ariani, y voy a compartir. Sim, sim. Obrigada. Isso. Então, o vigiar é o nome, é a denominação do programa voltado para a qualidade do ar no Ministério da Saúde.
Então, esse programa trabalha, nós trabalhamos com aspectos ou da nossa área de competência, que é a saúde humana, mas nós trabalhamos muito próximos ao Ministério do Meio Ambiente do Brasil e aos órgãos relacionados a essa pauta. Então, as principais prioridades são identificar as populações em maior risco, ou seja, expostas à má qualidade do ar. Nós também promovemos estudos para avaliação de efeitos agudos e crônicos relacionados à má qualidade do ar, tratamos de relações intersetoriais e para promover políticas públicas voltadas à redução de riscos decorrentes dessa exposição. Mas os problemas aqui são muitos relacionados à questão da qualidade do ar. Próximo, por favor. Próximo slide. Por favor, tem um pequeno vídeo, se você puder clicar nesse isso, por favor, isso. Aí ele vai correndo. Então, recentemente, o slide anterior, por favor. Isso. Então, recentemente, nós criamos um painel ou um dashboard voltado para o vigiar. Neste painel são apresentados os dados de material particulado fino para todos os mais de 5.000 municípios do Brasil, desde 2010, baseado em modelagem do CAMS, do Copérnicos, em que nós apresentamos médias anuais, dados mensais, percentuais de dias com má qualidade do ar ou acima de determinado nível de exposição ao material particulado fino. Que nível de concentração é essa? Então, nós apresentamos uma página com base nos parâmetros definidos pela OMS, ou seja, acima de 15 microgramas por dia, e em relação à média anual, acima de 5 microgramas anual, como padrão final, e também temos uma página que atende à legislação brasileira, que é definida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é uma resolução, que o número está errado aqui no slide, peço desculpas, é 506, aprovada este ano. Então, por meio desse painel, que nós fomos construindo, ao mesmo tempo em que o Ministério do Meio Ambiente estava trabalhando fortemente junto ao Conselho Nacional de Meio Ambiente para mudar essa resolução, que eu acredito que o representante do Ministério do Meio Ambiente deve comentar, esse painel produzido no âmbito do Ministério da Saúde, colaborou muito para essa definição de padrões finais na legislação brasileira. Mas o mais importante é que nós apresentamos também os impactos em termos de mortalidade para uma série de desfechos em termos de mortes evitáveis, por meio de frações atribuíveis. Então, o painel apresenta dados de exposição ao material particulado fino e apresenta também dados de impacto em termos de mortalidade para o país todo, seguindo por meio do aplicativo ArcPlus, desenvolvido pela própria OMS, que tem sido muito útil. Então, nós entendemos que disponibilizar essa informação para toda a sociedade fortalece a gestão, fortalece os argumentos de gestores voltados para essa pauta, né? Então, esse lançamento foi em junho desse ano. Próximo, por favor. Nós também produzimos semanalmente boletins, nós chamamos de boletins de queimadas, que se iniciam no mês de junho, é um vídeo, isso, inicia no mês de junho e vai até o final do mês de novembro, porque é um período de estiagem em grande parte do país. Este ano a estiagem está muito importante, ela acomete 10 dos 27 estados brasileiros de um modo muito importante. Então, por meio desse painel, desse boletim de queimadas, enviado semanalmente a todas as coordenações de vigilância em saúde ambiental dos estados, nós nos comunicamos com os estados em termos de qualidade do ar, de focos de calor e de orientações a respeito de como proteger a população e, portanto, relacionadas à redução de riscos. Nós também, próximo, por favor. Próximo slide.
também por meio do Vigiar, nós fazemos reuniões mensais com todos os estados para fortalecer o planejamento dos estados e municípios em relação à proteção da saúde humana relacionada à questão da qualidade do ar. E como nós estamos vivenciando o que nós chamamos de uma emergência climática, do qual as queimadas, os incêndios florestais estão intensificados, nós criamos, por meio, a ministra da Saúde criou uma sala de situação de saúde para trabalharmos com as questões das emergências climáticas e facilitar, portanto, os aspectos intersetoriais e interinstitucionais. Então, essa pauta, qualidade do ar, decorrente especialmente de queima de biomassa, queimadas e incêndios florestais, está sendo tratada ou conduzida no âmbito dessa sala de situação de emergências climáticas. Próximo, por favor. Então, nós vivenciamos no momento importantes desafios, desafios nunca antes vivenciados no país, de tal natureza, tanto relacionadas à qualidade do ar, quanto relacionadas às ondas de calor e ao acesso à água com qualidade para consumo humano. Próximo. Então, para vocês terem... Próximo slide. Por exemplo, nessa figura, essa figura é relativa à semana epidemiológica número 35, a última semana epidemiológica. Nós podemos visualizar o número de focos de calor no país, que são esses pontinhos do segundo mapa à direita, e no primeiro mapa à esquerda refere-se à densidade de focos de calor, que podem ser observados nessa região da Amazônia Legal e no sul da Amazônia. De modo mais importante, nós apresentamos um ranking dos estados com maior número de focos de calor por semana epidemiológica. Próximo. E também, em relação à qualidade do ar, por meio de dados modelados, nós apresentamos os municípios brasileiros nessa malha. E as cores, elas são referentes ao número de violações, de dias em que ocorreram violações do padrão de qualidade do ar. Então, como vocês podem observar, os municípios mais atingidos nesse período por má qualidade do ar são os municípios da região norte do Brasil, são os municípios da região amazônica, que estão sofrendo muito com queima de biomassa. No entanto, a região sudeste do Brasil, até o município de São Paulo, até o estado de São Paulo, sofre também com queimadas, mas é rota de dispersão de poluentes que descem, seguem em sentido sul e seguem posteriormente a leste, no sentido Oceano Atlântico, dispersando essa fumaça. Próximo. Então, quais são os próximos passos e o que é que nós precisamos enfrentar daqui para frente, e já estamos trabalhando nisso. Nós precisamos implementar unidades de saúde que nós chamamos de unidades sentinelas. O país praticamente não possui unidades sentinelas, exceto a cidade de São Paulo, que tem unidades de sentinela, mas que tem uma característica mais de unidades de referência para problemas de saúde relacionados à poluição atmosférica, do que propriamente o sentido de sentinela, como criar sistemas de alerta e com produção de dados em tempo real. Então, nós estamos trabalhando para que o país tenha unidades sentinelas. Um outro desafio que nós começamos a enfrentar esse ano é que nós precisamos produzir dados a respeito de risco de poluição, riscos decorrentes da exposição de poluição indoor. Estamos trabalhando em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, que produziu dados de pesquisa de consumo de lenha para cocção. Então, estamos trabalhando numa política para fortalecer a cocção limpa,
participa, e esperamos até o final do ano produzir dados relativos aos riscos decorrentes da exposição por poluição indoor, que nós não sabíamos, isso é recente, essa informação, mas que mais de 20% da população ainda faz uso de lenha para cocção no país, particularmente a população rural, mas não apenas. Estamos trabalhando em conjunto com o Ministério de Meio Ambiente na questão dos episódios críticos por poluição atmosférica, e uma dificuldade relacionada a essa pauta é que o país tem uma rede de monitoramento de qualidade do ar muito pequena, insuficiente para o tamanho territorial, razão pela qual nós usamos dados modelados no painel Vigiar. Então, exceto alguns estados da região sudeste e sul do país, e raras exceções, há estações de monitoramento de qualidade do ar. No mais, o país é coberto por sensores de baixo custos ou sensores mais simplificados, que produzem informação que tem utilidade, mas não atende à necessidade relativa a planos de contingência relacionados a episódios críticos de poluição atmosférica. Então, nós, no futuro, devemos trabalhar com o limite de material particulado fino, modelado. Nós temos dificuldade de trabalhar com dados de outros poluentes, dado essa insuficiência da rede de monitoramento. E também uma dificuldade é que ainda não temos calculado os impactos de efeitos agudos da exposição à poluição para todo o país, mas seguindo ao mesmo método proposto para estimativas de riscos e fração atribuível para episódios críticos de poluição, nós devemos finalizar as estimativas para efeitos agudos, e o mais importante, é possível para o Brasil estimar os custos ao setor saúde decorrentes, os custos ao sistema público de saúde decorrentes dessa exposição, não os custos totais, que aí é outro método. Mas esses são os enfrentamentos que nós estamos vivenciando este ano. Eu penso que próximo. Essencialmente, esse o comentário que eu posso fazer a respeito da relação, então, das competências Ministério da Saúde no âmbito da vigilância e poluição atmosférica. É isso, obrigada. Muito obrigado, Eliane, por tua excelente apresentação. Acho que no Brasil são líderes com esse sistema da vigilância, incluindo queimadas que têm sido tão importantes em toda a região. E agora com esses programas de indoor air pollution e também com a cocção. Então agora vou dar passo à apresentação do Luiz Gustavo Raisi Mandalio, do Ministério do Ambiente, Câmbio e Mudanças Climáticas do Brasil. Uma apresentação nomeada Política Nacional de Qualidade do Ar no Brasil. Adiante, Luiz. Sim, vou compartilhar a tela. Vocês já estão vendo a apresentação? Sim. Boa tarde a todos, eu sou Luiz Mandalho, eu sou analista ambiental aqui do Ministério do Meio Ambiente e estou como coordenador substituto de qualidade ambiental. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre os avanços que a gente teve esse ano na legislação brasileira relacionados à qualidade do ar e as ações que o Ministério está tomando para a implementação dessas legislações, né, para avançar. Então, fazendo um contexto um pouco sobre o Brasil, né? O Brasil tem uma área total de 8.515.000 quilômetros quadrados, uma população de cerca de 212 milhões. É uma república federativa, isso é importante para eu comentar um pouco sobre a divisão das atribuições.
Então, o Brasil é composto por 27 unidades federativas, que são os estados e o Distrito Federal, que é a capital do Brasil aqui na região central. E o Brasil é uma república federalista. Então, ela é composta pela União, que seria o governo federal, os estados. Então, a União e o governo federal legislam sobre questões de competências gerais, os estados legislam sobre matérias de competências regionais. O Distrito Federal ele tem uma atribuição dupla, ele legisla sobre questões de competência regional e local, como se fosse um município, e os municípios trabalham as matérias de alcance local. Então, a Política Nacional de Qualidade do Ar, que é a Lei 14.850, ela foi aprovada esse ano, né? Ela foi aprovada em 2 de maio de 2024, e então ela instituiu essa política de qualidade do ar. Então, ela dispõe sobre os principais objetivos, instrumentos e as diretrizes relativas à gestão da qualidade do ar para o Brasil. Então, essa lei ela representa um grande avanço, porque ela traz questões de prevenção, uma visão sistêmica, e ela atribui competências para os diversos entes da federação para a gestão da qualidade do ar. Antes dessa lei, a gente atuava na gestão da qualidade do ar baseado apenas em resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, essa lei ela tem um peso maior e ela tem uma importância muito grande para a gente conseguir avançar na gestão da qualidade do ar e trazer melhorias nas concentrações que as populações estão expostas. Então, um aspecto importante que a lei traz já em seu início são os instrumentos que ela define, que são os limites máximos de emissão de poluentes, os padrões de qualidade do ar e a necessidade de monitoramento. Então, a lei estabelece que tem que ser criada uma rede nacional de monitoramento. Como a Eliane explicou, a gente ainda tem grandes lacunas no Brasil no monitoramento, com uma rede bem implementada nas regiões sudeste, sul do Brasil, mas ainda com grandes espaços sem monitoramento na região norte e centro-oeste do Brasil, que são as regiões mais assoladas pelas queimadas e incêndios florestais. Também ela traz como instrumento os inventários de emissões atmosféricas, os planos, os programas e projetos setoriais voltados à gestão da qualidade do ar, os modelos a serem aplicados em qualidade do ar, e também estabelece o Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar, que é o sistema Monitorar, que a gente recebe os dados das estações de monitoramento dos estados e divulga as informações sobre o índice de qualidade do ar a toda a população de forma gratuita e aberta. A lei também inova ao trazer a questão de incentivos fiscais, financeiros e creditícios, e também traz como instrumento os fundos nacionais de meio ambiente e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Porque além de trazer os planos, programas, a necessidade de inventários, ela traz a possibilidade de acesso a fundos para implementação das ações. Então, a lei traz as principais competências. Como eu comentei, ela define as competências para a União e para os estados, né, que são as unidades federativas. Então, para a União, ela traz a competência de apoiar e fomentar supletivamente a capacitação técnica para operação, integração e consolidação dos dados de monitoramento, a necessidade de elaboração do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas. O Ministério está trabalhando atualmente na elaboração desse inventário, eu vou comentar mais à frente. Elaboração do Plano Nacional de Gestão da Qualidade do Ar, também tendo uma visão global do Brasil, e também elaborar e manter atualizado, em conjunto com os órgãos ambientais estaduais e distrital, o Guia Técnico para o Monitoramento e Avaliação da Qualidade do Ar. Esse guia ele já foi publicado pelo Ministério em 2020, trazendo as diretrizes gerais para a implementação das redes de monitoramento, especificando em especial que, para a verificação dos padrões de qualidade do ar, devem ser utilizados os equipamentos certificados como métodos de referência ou equivalentes.
Ainda nas competências da União, tem a necessidade de estabelecer um programa de inspeção e manutenção de veículos em uso, o IEM, estabelecer um programa de sucateamento e reciclagem de veículos, voltado à renovação de frota de veículos automotores, para a retirada dos veículos mais antigos, que são emissores de poluentes em maior quantidade, e também traz a necessidade de trazer, dentro dos orçamentos e planos plurianuais, ações e programas voltados especificamente à qualidade do ar. Agora, falando das unidades subnacionais, os estados e o Distrito Federal, a lei também trouxe competências específicas para esses entes, como, por exemplo, a elaboração do relatório anual de avaliação da qualidade do ar. Então, os estados têm que elaborar a cada ano, a partir da publicação da lei, seu relatório anual. Também a elaboração dos inventários estadual ou distrital de emissões atmosféricas. Também será necessário que eles elaborem os planos de gestão da qualidade do ar, explicitando exatamente como será feita a gestão nos seus territórios. Também é competência dos estados e IDF coordenar e supervisionar as ações do programa de inspeção e manutenção. Então, cabe ao governo federal definir a estratégia para a implementação do programa de inspeção, mas a supervisão, coordenação e implementação é a atribuição dos estados. Outra competência dos estados, como eu comentei, do Sistema Nacional de Gestão de Qualidade do Ar, o monitorar, então, cabe aos estados fazer a integração de suas estações e o envio dos dados para esse sistema. Então, está aqui a divulgação dos dados de monitoramento, informações relacionadas à gestão da qualidade do ar, buscando trabalhar com linguagem acessível à população, utilizar o índice de qualidade do ar que é estabelecido no guia para o monitoramento. Então, a gente tem uma padronização desse índice para todo o Brasil, que os estados devem utilizar, e devem usar desse índice para comunicar à população sobre as informações da qualidade do ar em tempo real. Também os estados devem seguir o guia técnico para o monitoramento, para que a implementação das redes também seja padronizada, em questão de localização das estações, evitando obstáculos ou distâncias muito próximas das fontes, que não sejam representativos do geral. Então, a gente orienta para a utilização desse guia, para que o monitoramento seja comparável entre os estados e entre as estações. E assim como o Poder Executivo Federal, o Poder Executivo dos Estados e do Distrito Federal também deve fazer constar dos planos e diretrizes plurianuais, ações e orçamento voltados à qualidade do ar. Em matéria ambiental, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, é quem faz a aprovação das resoluções que definem padrões, limites de emissão, né? Então, o CONAMA ele é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente do Brasil, o SISNAMA. Então, o Conselho é um colegiado de 5 setores, né? Os 5 setores da sociedade. Então, tem o governo federal, estadual, municipal, setor empresarial, entidades civis e ambientalistas. Então, ele tem como competência estabelecer as normas e padrões nacionais, de limites de emissão para veículos e também os critérios e padrões relativos à manutenção da qualidade do meio ambiente. Então, o CONAMA ele estabeleceu os padrões nacionais de qualidade do ar. Até esse ano, a gente tinha em vigor a resolução CONAMA 491 de 2018. Ela foi aprovada após 5 anos de debate no CONAMA e ela atualizava os padrões que foram estabelecidos em 1990. Então, essa resolução já foi um avanço na qualidade do ar e trazia o compromisso de uma redução gradual nos padrões, em 4 etapas, de acordo com as recomendações da OMS vigentes na época, que eram os valores guias de 2005. Porém, essa resolução não trazia um prazo para uma passagem entre os padrões intermediários. Então, teve uma ação no Supremo Tribunal Federal Brasileiro que pedia
que pedia a inconstitucionalidade dessa resolução. Houve o julgamento em 2022, a Corte declarou que a resolução era constitucional, porém, para que fosse ampliada a proteção ao meio ambiente, ela determinou que fosse realizada a sua revisão, num prazo máximo de 24 meses, estabelecendo principalmente os prazos para os padrões intermediários. Então, a resolução trazia 3 padrões intermediários e um padrão final, que eram os valores recomendados pela OMS em 2005. Então, esse ano, o Ministério do Meio Ambiente elaborou uma proposta de resolução que foi encaminhada ao CONAMA, que após o debate técnico, formação de grupo de trabalho, culminou em sua aprovação, que é a resolução número 506 de 2024. Ela foi aprovada em 5 de julho, né? É bem recente. Então, essa resolução atualiza os padrões nacionais de qualidade do ar e tem como referência os valores guia da OMS de 2021 e a Política Nacional de Qualidade do Ar, também recém-aprovada. Então, essa resolução estabeleceu que a entrada em vigor dos padrões de qualidade do ar no Brasil, ela será dividida em 5 etapas, com 4 padrões intermediários e um padrão final. Essa é a tabela que traz os padrões intermediários e o padrão final. Então, o padrão intermediário 1, ele entrou em vigor com a aprovação da resolução. Em janeiro de 2025, entrarão em vigor os padrões intermediários 2, que são também os valores aqui apresentados na tabela. Em 2033, entrarão em vigor os padrões intermediários 3. E foi estabelecido na resolução que os padrões intermediários 4, eles entram em vigor em 2044, porém eles podem ser adiantados em 4 anos ou prorrogada sua entrada em vigor por 4 anos, após análise técnica e deliberação pelo próprio Conselho de Meio Ambiente. Então, isso é para dar uma certa previsibilidade e orientar as ações de gestão e controle da poluição para que a gente consiga avançar, buscando chegar nos padrões finais de qualidade do ar, que são os valores recomendados pela OMS em 2021. Então, no CONAMA não se conseguiu avançar até o estabelecimento de um prazo para a entrada em vigor dos padrões recomendados pela OMS. A gente sabe que, segundo dados da própria OMS, mais de 90% da população hoje vive em áreas que não atendem esses padrões, então seu alcance é um desafio grande, mas mas o Brasil estabeleceu um caminho, um caminho para que se avance no controle da poluição e que se chegue mais próximo desses valores ao longo do tempo. Então, o CONAMA, no futuro, também deve se deliberar sobre o prazo para a entrada em vigor desses padrões finais. Então, a legislação é muito importante, ela dá os principais caminhos, mas é importante que sejam realizadas ações para possibilitar o alcance desse caminho posto pelas legislações e normativas. Então, o Ministério do Meio Ambiente ele está fazendo as seguintes ações para avançar na gestão da qualidade do ar. A gente vai atualizar o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar, que é uma resolução do CONAMA de 89, isso está em processo. Estamos também trabalhando no desenvolvimento do Plano Nacional para os Poluentes Climáticos de Vida Curta e integração das políticas de clima e poluição local. A gente sabe que os benefícios são combinados, né? Você atuando na poluição local, você pode auxiliar no cumprimento das metas de aquecimento global, e o contrário também é verdade. Estamos trabalhando na elaboração da Estratégia Nacional para a Inspeção Veicular, na elaboração do Relatório Nacional de Acompanhamento da Qualidade do Ar, e submetemos um projeto ao IBAMA, com recurso de conversão de multas ambientais, para a implementação de rede de monitoramento na região centro-oeste do Brasil. E também estamos trabalhando junto ao Fundo Amazônia, no envio de um projeto para viabilizar uma rede de monitoramento na região da Amazônia Legal.
Então, essas duas regiões, Centro-Oeste e Amazônia Legal, são as mais acometidas pelos incêndios florestais e apresentam uma situação crítica nesse momento da qualidade do ar. Também estamos trabalhando com a capacitação. Nós elaboramos e publicamos um curso à distância em gestão da qualidade do ar. Já foram 7 turmas até o momento, com mais de 15 mil inscritos. Estamos trabalhando agora na atualização do conteúdo desse curso, né, para atualizar com os avanços que já vivemos. E outra questão importante é a criação das capacidades governamentais. Como eu comentei no início, a lei traz competências compartilhadas entre o nível federal e o nível subnacional. Então, nós estamos trabalhando muito para orientar e capacitar os estados na aplicação da lei e das ações de gestão. Então, a gente está trabalhando na elaboração do guia e modelo para auxiliar os estados dos relatórios anuais de acompanhamento da qualidade do ar. Também num guia para que os estados elaborem os planos críticos, os planos para o controle da poluição e também para os episódios críticos de poluição. Também um guia para orientar o processo de licenciamento ambiental para fontes que tenham efeitos sobre a qualidade do ar e também na atualização do guia técnico para o monitoramento da qualidade do ar. Então, a gente conseguiu grandes avanços no Brasil na questão legislativa e normativa em 2024. Então, o desafio agora é implementar todos os instrumentos e estratégias que a lei e a resolução trouxeram. Então, o Ministério está trabalhando muito em conjunto com os estados, com o Ministério da Saúde, para que a gente consiga avançar no tema da qualidade do ar. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, por tua apresentação. Definitivamente muito importante esta nova lei da política de qualidade do ar no Brasil e esses novos padrões, né, de poluentes. Acho que esses padrões progressivos, né, com o tempo, são mais fáceis de articular, né, com os padrões OMS e por todo esse planejamento que tem agora. Então, agora vou dar, ou vou abrir para perguntas e comentários. Temos alguma pergunta ou comentário? Ou se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão e podemos abrir o microfone. Se alguém tem uma pergunta, também pode levantar a mão, por favor, e abrimos o micrófono. Samuel, tenías una pregunta, hay una pregunta en el chat, la tienes en Ok. de Então, a pergunta. Fernando Lizazo. Uhum. Já la vi. Uma pergunta de Fernando Lizazo. Ele pergunta se os sensores estão validados em quantos dados ou que tipo de validação deram para os sensores, né? Ou se as estações de monitoramento do sistema da vigilância. Acho que talvez a Eliane ou o Luiz também, se quiser. Ok. Bom, em relação à vigilância, nós acompanhamos os dados da rede de sensores, mas não orientamos orientações à população com base em dados de sensores. Esses sensores pertencem a grupos de pesquisadores, a setores públicos e disponibilizam os dados online, então é inevitável, a população tem acesso aos dados desses sensores. No país existem até aplicativos para acessar os dados de sensores. Mas, de nossa parte, nós trabalhamos com dados modelados para as áreas que não tenham estações de monitoramento, estações padrão de monitoramento. Então, nós
não fazemos uso desse tipo de material. A gente segue usando os dados de modelagem. É isso. Ok. Muito obrigado, Ariane. Temos outra pergunta do Luiz Ismael Rosas Rodrigues. Ele pergunta qual é o ano do último inventário nacional de emissões no Brasil. Certo. Não temos um inventário nacional de emissões ainda elaborado no Brasil, para todas as fontes. Nós temos 2 inventários de emissões veiculares. Um do ano de 2009 e o último foi em 2013. Então, o Ministério está trabalhando agora para elaborar o inventário nacional de fontes fixas. Nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, que está trabalhando atualmente na elaboração desse inventário. Estamos também com um projeto com fundos do CCAC, o Climate Clean Air Coalition, para atualização do inventário de fontes rodoviárias, fontes veiculares. Então, ano que vem, provavelmente, a gente terá esses inventários atualizados. Eles estão em processo de elaboração. Muito obrigado, Luiz. Pergunta Marcos Andrade, como, como garantizam que os dados que vocês usam no sistema da vigilância têm as equipes ou sensores de monitoramento com boa calibração? Se talvez vocês têm alguma indicação ou um documento de como essas equipes devem estar calibradas. É a mesma quase resposta anterior. Nós não fazemos uso de dados de sensores. A população acessa esse dado, mas nós esclarecemos que trabalhamos com os dados do CAMS, e os dados de saúde, eles têm boa qualidade. Nossos sistemas de saúde, nossos sistemas de informação têm cobertura nacional. Então, por isso, nós não usamos dados de sensores para estimar impacto à saúde. Nós usamos dados modelados. Talvez vocês não usam os dados, ou talvez os sensores de baixo custo, que são conhecidos como sensores de baixo custo, mas tem estações, né? Estações de monitoramento que elas devem ter umas indicações, né? Ou documentos de calibração, umas diferentes dos Correto. sensores de baixo Isso. custo. O Luiz pode comentar um pouco mais sobre isso. Nós temos estações definidas como estações padrão, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos estações padrão, mas existem outras estações no país que começam a ser instaladas, que têm uma característica mais simplificada. Eu passaria para você, Luiz. Você poderia comentar o exemplo de Cuiabá? Posso sim. A nossa atuação com os órgãos de meio ambiente subnacionais, estamos trabalhando sempre com a implementação de estações certificadas, né? Estações de referência ou equivalentes. A gente entende que os sensores eles podem ter uma função complementar de identificação de pontos críticos, auxiliar na gestão da qualidade do ar, mas para verificação dos padrões de qualidade do ar e informações da sociedade, a gente orienta sempre a utilização dos equipamentos certificados. Nos projetos que a gente elaborou para o Fundo Amazônia e com recurso de conversão de multas do órgão executivo de meio ambiente, que é o IBAMA aqui no Brasil, a gente está prevendo uma implementação conjunta de uma rede híbrida de equipamentos de referência com sensores. E a ideia é que os equipamentos de referência sejam usados para calibração dos sensores, até para estudos da verificação da qualidade dos dados gerados, para indicar futuramente no próprio guia técnico ou num guia à parte, como fazer a utilização desses sensores no monitoramento da qualidade do ar. Então, é algo que a gente também está estudando aqui no Brasil.
ainda sem uma resposta clara, mas a gente entende que eles têm um papel auxiliar, né, os sensores, eles auxiliam a gestão da qualidade do ar, mas eles não podem ser o instrumento principal. Muito obrigado, Eliane e Luiz. Então, estamos entendendo que ainda não podem ser usados, mas não como componente principal para tomar decisões. E aí tem projetos específicos como esses sensores, mas estou entendendo que também, tipo, não tem um padrão especial de sensores que vocês aceitem nesses projetos específicos eh, ou algo assim gerado desde o Ministério, né? Isso. Não, É, ainda não. isso. Eu digitei no chat um aplicativo, app Selva, eu digitei no chat, é um aplicativo desenvolvido na Universidade do Estado do Amazonas. Por meio desse aplicativo, para a região da Amazônia Legal, é possível visualizar focos de calor, dados de PM2,5 por sensores, então são dados, estações reais é chamado, estações reais, mas isso é sensor, tá? E tipos variados de sensores, que disponibilizam dados online, e também dados virtuais. Dados virtuais são dados do CAMS. Então, não é do Ministério da Saúde, mas é só um exemplo de diferença de medidas e de possibilidades ao qual a população tem acesso. Ok, muito obrigado. E podem comentar um pouco mais acerca destes dados, produto da modelação, se vocês usam algum modelo específico, né, desses poluentes do ar, e qual, ou como escolheram, né, esse tipo de modelo específico, é outra das perguntas dos assistentes. No passado, o Brasil rodava o próprio modelo desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. Nos últimos anos, nós passamos a trabalhar numa parceria com o INPE, mas em que é feito reanálise de dados do Copérnicos, do CAMS, para a população. É definido um buffer, 14 quilômetros, na verdade é uma fatia do raster do modelo CAMS. Não é mais que isso, né? É o que nós entendemos como mais factível e acessível e que tem uma robustez para essa característica do Brasil tão diversa, porque uma parte do país é característica, a poluição atmosférica, uma grande parte do país é caracteristicamente emitida por queima de biomassa, e as regiões metropolitanas, que também existem em área de Amazônia Legal, ocorre emissão por automóveis, indústrias, mas que caracteriza mais o sudeste do Brasil. E é muito difícil um único modelo ser robusto para diferenças de emissões tão importantes como o Brasil. Então, é nesse limite que trabalhamos hoje. Mas o mais importante, nós entendemos, é a parceria com o Ministério do Meio Ambiente para a definição desses padrões intermediários, desses tempos. Trabalhamos juntos, mostrando que em muitas áreas o nível de poluição vinha diminuindo, portanto, era factível definir esses tempos. Também trabalhar em conjunto com o Ministério, reforçando a importância da implantação das estações validadas, para que a gente possa, então, comunicar e tomar decisões baseadas nos episódios críticos. É claro que, e eu não comentei o esforço da parte da assistência à saúde, a minha fala foi voltada para a vigilância, né? Mas a gente enfrenta esse desafio das emergências climáticas
aumentando a inflamabilidade nos biomas. É nesse limite. Muito obrigado, Eliane. Perguntem também qual é a vinculação que vocês têm entre a redução de emissões de poluentes do ar com mudanças climáticas e se vocês têm alguma certeza do que as metas a longo prazo vão ser cumpridas, ou se vocês acham que, né, que vão a cumprir. Bom, a gente está elaborando agora o Plano Nacional com relação aos poluentes climáticos de vida curta, né? Que são aqueles poluentes que têm essa dupla atuação, né? Eles têm impactos negativos sobre a saúde humana e sobre o aquecimento global. Então, a gente está na elaboração desse plano nacional, atualmente, também com recursos do CCAC, e a gente trabalha em conjunto com o setor de mudanças climáticas aqui do Ministério. Então, a gente tem uma atuação muito forte, buscando sempre a sinergia entre as duas áreas, a área de poluentes locais e de aquecimento global, de mudanças climáticas. Então, a atuação conjunta é o que nos leva a acreditar que a gente consiga cumprir as metas, né? Assim, não há uma garantia, mas tem um planejamento nacional com os planos nacionais, as NDCs nacionais e as metas para o país. E a nossa atuação conjunta, atuação sobre as fontes, a gente acredita que será possível cumprir as metas estabelecidas. Obrigado, Luis. Eh, ok. Também perguntem com respeito a estas metas quais os critérios que vocês utilizaram para definir essas metas de qualidade do ar para os diferentes poluentes, né? Que critérios foram utilizados? Eu vou fazer um comentário como conselheira do CONAMA e o Luiz pode complementar. Nós analisamos séries de dados, séries históricas de dados de regiões metropolitanas, de estados, foi observando dados modelados e dados medidos onde eles estavam disponíveis. Foi com base em tendências. Obrigado. Obrigado, Eliane. E perguntam também com relação a isto que como vocês vinculam ou associam o plano de atualização da normatividade, né, ou das normas dos padrões, né, de poluentes do ar, como está relacionado isso com os estándares das emissões das diferentes fontes? Como relacionaram esses dois instrumentos? Sim. A resolução dos padrões, então, ela trouxe as metas, né, intermediárias, que são os padrões intermediários, e a gente tem o nosso norte, que são os valores recomendados pela OMS, né, como os mais seguros da saúde humana. Então, a gente precisa também trabalhar além dos planos. A gente está numa fase de planejamento e verificação dos níveis de contaminação, né, através dos inventários, os planos de gestão, para que a gente consiga avançar nas metas intermediárias. E isso vai levar também, com certeza, a uma redução das emissões nas fontes. A gente tem um programa robusto de controle das emissões veiculares, que é o Proconv. Então, hoje, no Brasil, os veículos novos, eles estão com os limites de emissões similares aos aplicados na Europa, né, na norma Euro 6, para os veículos pesados, e em relação aos veículos leves, a gente está similar aos Estados Unidos com o Tier 4 dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma boa limitação da emissão dos veículos, mas precisamos também avançar com relação às fontes fixas, né, as indústrias, e com certeza, para alcançar os padrões mais exigentes da qualidade do ar, a gente vai ter que ter uma limitação maior das emissões nas fontes fixas também.
Ok. Muito obrigado, Luiz e Eliane, por esta fala interessante, por suas apresentações. Acho que o Brasil realmente tem um papel muito importante na região, né? E estas falas, estas discussões, com certeza, vão servir para que outros países possam ter mais elementos para seus padrões e seus instrumentos de política e gestão. Então, muito obrigado. E agora vou dar passo a María Candela Zafiro del PNUMA con su presentación Programa de Montevideo, recursos disponibles y cómo aplicar. Adelante, María. Lo siento, ¿cómo están? Tengo dos pantallas y se hace un poco difícil, pero espero que puedan estar viendo bien mi presentación y me escuchen muy bien. Te estamos escuchando bien, María, pero estamos viendo en modo presentador. Eso es, gracias. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, quizás ya muy buenas tardes. Mi nombre es María Candela Zafiro Taquetti, soy oficial legal asociada en la Oficina Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, basado en la ciudad de Panamá. Y me invitaron a conversar un poquito sobre el programa de Montevideo de Derecho Ambiental. Esta presentación ya la hice en el primer seminario web, entonces voy a reducir un poquito mis comentarios al respecto, pero imagino que tenemos nuevas personas, entonces la idea es poder hacer un breve repaso del programa, cuáles son los recursos que han tenido lugar en el marco de este programa, generados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la posibilidad, esta herramienta que tiene el programa para poder acceder a beneficios y apoyo técnico y legal con respecto a la temática de contaminación atmosférica. Entonces, en breves palabras, el programa de Montevideo es un programa intergubernamental de 10 años, fue adoptado en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es un programa que busca apoyar el desarrollo y la implementación del derecho ambiental, tanto en el ámbito nacional e internacional. La secretaría del programa es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y este programa se implementa en colaboración con puntos focales nacionales que son designados por los países Estado miembro de las Naciones Unidas. Generalmente son personas que integran el área jurídica de los ministerios de ambiente o de salud, dependiendo en dónde recaiga la temática medioambiental. Está compuesto por un comité directivo de implementación, y también participan otros socios y partes interesadas como el mundo académico, la sociedad civil, el sector privado, también las secretarías de otros acuerdos multilaterales de medio ambiente y organismos de las Naciones Unidas. El objetivo del programa es el desarrollo de marcos, apoyar en el desarrollo de marcos jurídicos y de legislación ambiental adecuada y eficaz en todos los niveles de los estados para abordar cuestiones ambientales, reforzar la aplicación efectiva de la legislación, apoyar el fomento de capacidades y actividades de capacitación, apoyar a los gobiernos nacionales que así lo soliciten a desarrollar y aplicar el Estado de Derecho Ambiental, y promover el papel del Estado de Derecho Ambiental en los países, en este caso en los países de la región. El quinto programa de Montevideo fue adoptado en el año 2019 y empezó a implementarse a partir del año 2020. Como comenté, es un programa de 10 años, va a ir desde el año 2020 hasta el año 2030. Y el primer segmento de la primera reunión global de este quinto programa de Montevideo tuvo lugar en el año 2021, en junio. Se llevó adelante en dos partes debido al COVID. Una primera parte se desarrolló de manera virtual y una segunda parte se desarrolló de manera presencial.
Lo importante de esta reunión y por la que la traigo aquí a la mesa es que los países identificaron la temática de contaminación atmosférica como la primera prioridad para que el programa de Montevideo pueda actuar. Es el mensaje que los Estados miembros le brindaron a la Secretaría del Programa de Montevideo de trabajar temáticas específicas regulatorias sobre contaminación atmosférica. La segunda reunión global del programa tuvo lugar en junio de este año y allí se fortaleció un poco esta solicitud de trabajar temáticas relativas a contaminación atmosférica, y la Secretaría lo que hizo también fue hacer un reporte, una presentación de cuáles han sido los avances tanto en la implementación y en el apoyo a los países relativos a esta temática, como también en los productos de apoyo, de capacitación y de fortalecimiento que se generaron, que los voy a presentar más adelante. Entonces, el primer producto que la Secretaría, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, presenta y desarrolla tras esta solicitud realizada por los Estados miembros es una evaluación global de la legislación sobre contaminación atmosférica. Esta evaluación global fue Camila, presentada. puedo interrumpirte, es que me piden si puedes disminuir un Hablar poco más la lento. velocidad Sí, claro, muchas gracias. Sí. para la traducción. Esta evaluación global, como comentaba, fue publicada en el año 2020 y lo que brinda es una evaluación nacional de la calidad del aire en 194 estados y también en la Unión Europea, y propone un modelo de gobernanza sobre calidad del aire. Elabora conclusiones clave sobre la situación global de los estándares de calidad del aire y, como comenté, promueve estas recomendaciones para una buena gobernanza. Otro de los productos presentados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es una guía sobre legislación en materia de calidad del aire ambiente, que fue publicada en el año 2023. Esta guía se encuentra disponible en inglés y en español, y lo que hace es traducir las principales recomendaciones que surgieron de la evaluación en preguntas y consideraciones concretas para los tomadores y las tomadoras de decisión. Y el propósito de la guía es ayudar, apoyar a los países en la elaboración o en la actualización, modificación de legislación sobre calidad del aire ambiente. Esta guía lo que hace en términos generales, lo siento, es adoptar la premisa de la evaluación global de legislación ambiental, ¿no? Estos esfuerzos para alcanzar los objetivos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y reducir significativamente los efectos de la contaminación atmosférica. Se centra en la legislación y en estructuras legales para fortalecer que los estándares de calidad del aire se vuelvan vinculantes. Se centra en las normas de calidad del aire ambiente y no contempla normas de calidad del aire interior, ni tampoco aquellas normativas más sectoriales dirigidas a regulaciones de emisiones vehiculares, fuentes fijas, etc. Aquí lo que les traigo es muy rápidamente una de las, quizás las figuras más importantes del reporte. Lo que nos brinda esta imagen es que, bueno, pone en el centro las regulaciones sobre calidad del aire, tanto primarias como secundarias, pero también nos muestra que hay un abanico, un ecosistema legal mucho más amplio alrededor de las regulaciones sobre calidad del aire. Nos muestra la responsabilidad institucional, lo relativo al monitoreo, lo relativo a los reportes, las sanciones, la participación pública, los derechos de acceso. También tener en consideración las garantías constitucionales de los países y los objetivos sobre calidad del aire. También tener en consideración las regulaciones sectoriales y una revisión periódica de los estándares de calidad del aire en línea con la evolución de los datos científicos. Entonces, lo que hace esta guía es brindar preguntas clave para los tomadores de decisión, especifica
se identifican 46 problemas legislativos que se agrupan en 16 categorías y que se recomienda sean tenidos en consideración a la hora de desarrollar o de actualizar una normativa sobre calidad del aire. Y en cada uno de estos problemas legislativos lo que brinda son ejemplos ilustrativos de diferentes regulaciones o jurisprudencia a nivel mundial que de alguna forma atienden estas consultas. Son, por supuesto, ejemplos ilustrativos, ejemplos que cada país tiene sus consideraciones, sus dificultades, sus desafíos, entonces son solamente pequeños ejemplos, pero lo que hace es de alguna forma responder a estas consultas a través de casos prácticos que los países ya han adoptado. Y aquí ya quizás la parte un poco a la que queríamos también junto con OPS compartir es esta herramienta que tiene el programa el programa de Montevideo de Derecho Ambiental. Es una plataforma que la voy a proyectar en unos momentos, pero a través de esta plataforma, de esta página web, los países pueden solicitar asistencia técnica y jurídica al PENUMA para apoyar el desarrollo y la aplicación de legislación ambiental. Como comenté, el tema de calidad del aire fue priorizado por los Estados miembros, lo que significa que el PENUMA hace un balance y un análisis de las solicitudes y por supuesto se tiene en consideración aquellas problemáticas o aquellas temáticas ambientales que los países han solicitado como prioritarias a la hora de elegir a qué solicitudes se les da prioridad o se les da lugar, obviamente teniendo en consideración tanto los recursos humanos de la agencia como también los recursos financieros. Este año en la reunión la segunda reunión global se identificaron otras áreas temáticas relativas a cambio climático y biodiversidad. Son áreas que la Secretaría va a empezar a fortalecer y abordar en los próximos 2 años hasta la tercera reunión global del programa de Montevideo, y también se han identificado otras temáticas como lo relativo a derechos de acceso y personas defensoras. Esto no significa que las temáticas solicitadas en la primera reunión, por ejemplo lo relativo a calidad del aire, no se vaya a tener en consideración, pero también comentarles que los estados también están avanzando en otras solicitudes relativas a otras legislaciones. También se puede acceder a documentos y recursos relacionados con el programa de Montevideo. Estas guías que les presenté también se encuentran allí. Hay cursos, hay hay glosarios y también un repositorio de legislación que pueden encontrar en la plataforma, y también van a encontrar información sobre las reuniones y los eventos que les estaba comentando. Voy muy rápidamente a presentarles la página web. Que también me confirman, me parece que la están viendo bien. Lamentablemente solo se encuentra disponible en inglés, pero como les comentaba, aquí lo que pueden encontrar es información sobre el programa, también cuáles son los puntos focales que los países han identificado para atender lo relativo al programa. Información sobre el comité directivo, los reportes de progreso y lo relativo a las reuniones globales que les decía. Y esta es la parte más importante, que es la parte de la página web en la cual ustedes pueden acceder y solicitar asistencia legal. La asistencia legal la pueden hacer los propios gobiernos, como también los puntos focales nacionales, pero no es necesario que los puntos focales nacionales del programa sean quienes presenten las solicitudes. Obviamente recomendamos que haya una comunicación entre los puntos focales designados por los países y los oficiales de gobierno que están haciendo el requerimiento. Samuel, no sé si ya estoy cerquita del horario, pero ya finalizo con esto. Entonces ustedes pueden completar el formulario online aquí directamente o también lo pueden descargar por aquí a través de se va a descargar un documento de Word y lo envían al correo que se indica aquí, que es el correo de la Secretaría del Programa de Montevideo. Bien, esto es todo entonces por mi lado y muchísimas gracias por el espacio. Y disculpas a los intérpretes que yo sé que hablo muy, muy rápido. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, María Candela. Definitivamente es una herramienta muy importante, bueno, que
que pone Numa a disponibilidad de los países y de las ciudades. Y doy paso a Juan José Castillo, de la OPS, quien va a hablar de la segunda Conferencia Global de Aire y Salud 2025, Oportunidades para las Américas. Adelante, Juan. Gracias, Samuel. Y gracias, Candela. Tal vez retomo una pregunta que llegó en el chat de Luis, uy, bueno, varios de hecho, de Luis Eduardo sobre si los estados, si son los estados nacionales los que pueden solicitar asistencia o si pueden hacerlo los provinciales en el caso de la Argentina. Sí, hemos tenido esa consulta también en práctica con respecto también justamente a Argentina. En principio son los estados nacionales los que pueden hacer la solicitud. Recomendamos sí que haya una comunicación fluida entre gobiernos estatales o también gobiernos municipales, quizás con el gobierno nacional para poder llevar adelante la solicitud, pero en principio son los gobiernos nacionales los que aplican y piden la solicitud al programa. Gracias, Candela. Bueno, muchísimas gracias. Ay, se me perdió el compartir pantalla aquí ya, listo. Muchas gracias por el tiempo y bueno, nuevamente gracias a los colegas de Brasil por su presentación y a todos ustedes por su asistencia. De hecho, nosotros queremos estar seguros de que podamos entregar una cooperación técnica que sea relevante a lo que ustedes están solicitando en los países y apoyarnos en este mensaje conjunto, ¿no? O sea, saben que tanto OPS como PENUMA, para poder desarrollar cooperación técnica, requiere en los países, requiere las solicitudes por parte de los países, pero ustedes también en los países necesitan estos mensajes de las agencias para poder acompañar, digamos, generar estos mensajes en los países que permitan avanzar estos temas. Y creemos que este año hay un par de muy buenas oportunidades, o en los próximos meses hay muy buenas oportunidades para la región que quisiéramos destacar en este momento. Por una parte, tenemos la segunda conferencia mundial sobre contaminación del aire y salud, que va a ocurrir el próximo año en Cartagena, de marzo 25 al 27. Aquí está el flyer, el volante de la invitación, también con un código QR donde pueden encontrar mayor información. Bueno, esta diapositiva va a estar disponible para ustedes. La conferencia fue anunciada durante la Asamblea Mundial de la Salud con el director de la OMS y el viceministro de Salud de Colombia, que va a ser pues el país anfitrión o uno de los países anfitriones. Esperamos cerca de 1.000 participantes de todo el mundo, pero quisiéramos llamar la atención a algunas acciones regionales que vamos a estar desarrollando. Por una parte, vamos a tener la discusión, eh, empezando este año y terminando el próximo, de un plan estratégico en aire y salud de la OPS junto con los diferentes estados miembros. Entonces, en este momento se adelanta la discusión de la hoja de ruta global de calidad del aire y salud de la Organización Mundial de la Salud, y en conjunto con esa hoja de ruta vamos a hacer una discusión o vamos a generar la consulta para un plan estratégico en aire y salud que recoja las acciones prioritarias que se pueden desarrollar para avanzar aire limpio e incrementar la protección de la salud de la población y fortalecer las capacidades del sector salud y los otros sectores relacionados con la calidad del aire. Eso se acompañará también con los esfuerzos regionales que trabaja PENUMA y la red intergubernamental de calidad del aire. Como parte de las acciones para llevar a la conferencia, vamos a trabajar también el marco para la validación de la eliminación de la energía contaminante en los hogares. Entonces, tenemos un reto en la región: 74 millones de personas aún dependen de energía contaminante para cocinar y calefacción. En diferentes países esto implica diferentes retos, pero también tenemos una meta como organización asociada con la iniciativa de eliminación de enfermedades transmisibles y factores de riesgo, de eliminar ese factor de riesgo como uso de leña para cocinar y calefacción. Está planteado que para el 2030 esperamos que la región, el 5%, el 95% de la población más bien tenga acceso a energía limpia en sus hogares. Algunos de sus países ya están cercanos o han cumplido ese valor.
Entonces estamos determinando, queremos hacer una consultoría para determinar el mecanismo para hacer la medición y que los países puedan acreditar o validar la eliminación, teniendo en cuenta también criterios de equidad, ¿no? No solamente que el gran porcentaje se cumpla, sino también que las poblaciones en condición de vulnerabilidad puedan alcanzar este objetivo. Como parte de la conferencia, además, vamos a estar trabajando con los países y las ciudades para que podamos hacer compromisos o declaraciones alrededor de avanzar en las metas de calidad del aire, ¿no? Entonces, esta conversación que estamos teniendo sobre el acceso a la energía en los hogares y el avanzar en energía, perdón, avanzar en el cumplimiento de los estándares de calidad del aire que los países establezcan y avanzar hacia niveles de protección como los de las directrices de calidad del aire. La idea es que vamos a poder trabajar con las diferentes ciudades y países en poder tener estos compromisos o declaraciones que se puedan generar. En conjunto con esto, estamos poniendo junto el desafío de 120 ciudades y es que queremos lograr que al menos 120 ciudades de la región hayan conducido análisis locales de la carga de enfermedad por contaminación del aire usando AirQ Plus. Estamos armando la convocatoria y diferentes acciones de talleres articuladas también con el grupo regional experto en AirQ Plus para acompañar a la región en que podamos tener un diagnóstico de la problemática a nivel de ciudades en la región de las Américas, Latinoamérica y el Caribe. Y estamos trabajando también en la preparación de un evento preconferencia en la cual podamos discutir los retos regionales, afinar los mensajes y que podamos como región estar preparados durante la conferencia. La conferencia va a discutir diferentes temáticas. Estamos dando un poco de mensajes cortos y en anticipación porque la agenda todavía está en construcción y no tenemos acceso completo a ella, pero una vez la tengamos, vamos a compartir esto, pero la idea es que en las sesiones durante la conferencia en el que se van a discutir diferentes casos, diferentes temas, podamos llevar casos de la región a esto como buenas prácticas. De hecho, hemos desarrollado algunas actividades en energía del hogar, en Perú, en El Salvador, en Panamá, temas regulatorios y de vigilancia, como lo que hemos compartido de Chile, México, Colombia. Y la idea es que podamos llevar a la conferencia estos ejemplos de la región. Entonces, vamos a estar trabajando mano a mano con todos en esto. Vamos a enviar una invitación a través de los canales oficiales de comunicación para la designación de puntos focales que puedan acompañar tanto la discusión del plan estratégico como las acciones de la conferencia. Y la otra actividad que quisiéramos destacar es la COP16 de biodiversidad, que va a tener 2 días relacionados con biodiversidad y salud. El 24 de octubre, el Día Global de Biodiversidad y Salud, donde se va a hablar de temas relacionados con soluciones basadas en la naturaleza. También el Día Nacional de Salud y Ambiente, el 30 de octubre. Durante estos eventos que van a estar disponibles pues, en la página del evento y en los diferentes pabellones en zona azul y zona verde, se van a discutir aspectos de la estimación de cobeneficios y también de cómo, en el caso particular de energía en el hogar, reducción de incendios, que son temas relacionados con contaminación del aire y salud, pueden tener pues, repercusiones importantes desde la biodiversidad. Y creemos que esas son oportunidades para la región, para destacar el trabajo que se está haciendo y, y las actividades que ustedes están desarrollando. Entonces, quisiéramos dar muchas gracias nuevamente. Em, Preguntan, bueno, acá si tenemos, cómo se pueden vincular las entidades subnacionales a la segunda conferencia y cuál es la participación de la academia. Estamos terminando de mapear estas actividades. Eh, la conferencia está organizada por Ginebra, pero estamos buscando también cuáles son los espacios tanto para participación ciudadana como para ejemplos subnacionales y participación de la academia. En particular, en el día preconferencia vamos a tener algunos casos de ciudades que estamos trabajando buscando los diferentes socios para poder poner junto a esta actividad, pero durante la conferencia la idea es que vamos a poder tener visibilidad de estos trabajos y participación ciudadana también. Esperamos en la próxima sesión de esta serie de webinars darles un mejor
una mejor actualización sobre la agenda y sobre qué esperar para la participación de los diferentes niveles. También hay un día de alto nivel en que esperamos que haya la participación de los ministros y que podamos tener como un diálogo bastante amplio. Entonces, esperamos dar mayor actualización. Igual nuevamente vamos a enviar un memorando con una comunicación, perdón, oficial para invitar a este proceso y vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias, Samuel, de regreso a ti. Muchas gracias, Juan. Eh, mm, bueno, vamos un poquito apretados en la agenda, sin embargo, todavía tenemos unos minutos para preguntas y respuestas acerca de tu presentación y acerca de la presentación de María Candela. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta o comentario acerca de estas dos presentaciones, adelante pueden ponerlas en el chat o pueden levantar la mano y abrimos micrófono. Ok, mientras si vemos si llega alguna otra pregunta, tal vez quería preguntarte, María Candela, si tenías algún ejemplo exitoso de, digamos, de nivel nacional, de país o subnacional, de, digamos, de consulta a este recurso que tienen ustedes desde PNUMA, ¿no? O sea, que nos pudieras comentar un poco de un ejemplo exitoso y cómo se llevó a cabo. Sí, muchas gracias, Samuel. En el caso de calidad del aire, hemos apoyado en el desarrollo de una regulación sobre calidad del aire en el marco del programa y ahora mismo estamos iniciando trabajos con Guatemala y con Argentina a nivel nacional para apoyar, en el caso de Argentina, el desarrollo de una regulación sobre presupuestos mínimos y en el caso de Guatemala, apoyo en la actualización de la regulación general de calidad del aire y también de emisiones vehiculares y fuentes fijas. También respondemos un poco a la solicitud de cada uno de los países si requieren, por ejemplo, alguna consultoría nacional que esté alineada a los requerimientos o con expertise en lo legal a nivel nacional, pero también apoyo tanto de expertos internacionales como regionales para desarrollar estas regulaciones. Perfecto, María, muchas gracias. Bueno, varios participantes nos agradecen por la sesión, bueno, por los Samuel, comentarios. Sí, teníamos adelante. una manito allí levantada. Ok, adelante. No la puedo ver aquí, Es pero una mano levantada de Mónica Arellano. así ya. Sí, Mónica, adelante, ¿puedes abrir tu micrófono? No te Está escuchamos, abajo. Mónica. Bueno, no, creo que bajó la mano y bueno, y justamente Mónica nos ponía aquí un comentario de muchas gracias por la sesión y saludos desde Paraguay. Entonces, ok. Dice que no funciona el micrófono, Mónica, pero también o puedes escribirla y la leemos. Ah, ya. Bueno, entonces Mónica nos comenta que quería consultar, bueno, que lo que Candela comentó de cómo se accede a la ayuda a los otros países. Pero bueno, de esta manera, pues ya lo habría comentado María Candela. Entonces, siendo así, bueno, se despidió también Elian Ignochi, diciendo pues que está a disposición, ¿no?
y pues daría paso al cierre de la sesión con Luisa Fernanda González de PNUMA. Gracias, Samuel, y buenos días y buenas tardes a los participantes. De mi parte, quisiera quizá compartirles tres mensajes principales recapitulando un poco lo que escuché en la sesión de hoy. Primero, la importancia de seguir los esfuerzos de capacitación y trabajo colaborativo entre los ministerios de salud y ministerios de ambiente, como nos comentaban nuestros colegas desde Brasil, a quienes agradezco por su participación y por acompañarnos en esta sesión de webinar que estamos realizando en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y de nuestra parte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, muy importante aprovechar esas herramientas que están a disposición allí de parte de la OPS. También hablamos un poco acerca de la importancia de seguir fortaleciendo los marcos regulatorios y para ello, desde el PNUMA, Candela nos comentó acerca de este programa de Montevideo que también está allí para apoyarles en esos esfuerzos, acompañarles en esos esfuerzos de fortalecer sus marcos regulatorios, adopción de estándares de calidad del aire alineados con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Quisiera también resaltar la importancia, como lo mencionaban también nuestros colegas desde Brasil, la importancia de alinear esfuerzos y buscar esas sinergias con la agenda de mitigación de cambio climático, de los contaminantes climáticos de vida corta y los gases de efecto invernadero, por una razón muy sencilla, y es que al crear estas sinergias estamos primero, optimizando los recursos humanos que hay en sus instituciones, en los gobiernos, también recursos de cooperación internacional, recursos financieros que puedan llegar. Y al crear estas sinergias, alcanzamos y llegamos a muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque las fuentes de contaminación, tanto de contaminantes del aire y aquellos contaminantes que afectan el clima son las mismas fuentes: transporte, las emisiones industriales, de pronto la gestión de residuos, actividades agrícolas, etcétera. Cuando enfocamos esfuerzos, creamos sinergias, podemos tener resultados muy interesantes. Y quisiera quizás dejarles una reflexión y una invitación. Una reflexión en cuanto a que este año y el próximo año nuestros países van a estar desarrollando su nueva NDC, su nueva contribución nacional determinada. Esto es la agenda de compromisos climáticos que se van a establecer por los próximos 10 años. No ha sido así en el pasado. En el pasado las NDC se han desarrollado por periodos de 5 años, desde el 2015, cuando se estableció el Acuerdo de París. Se hizo una primera definición de metas de mitigación a 2015, luego otra 2020, cada 5 años, pero el próximo año, en el 2025, se estarán desarrollando estas NDC a 2035. Son 10 años en que la agenda climática va a establecer sus prioridades. Se van a establecer el próximo año por los próximos 10 años. Invitarles, algunos de ustedes ya los mencionaron, sería muy estratégico invitarles a que evalúen en sus gobiernos, en sus equipos de trabajo, posibilidades de incluir contaminantes del aire, que son contaminantes de vida corta y que afectan el clima también, como el carbono negro o como el metano, que es un precursor también del ozono troposférico. Eventualmente incluir acciones que contribuyan también a su mitigación en la próxima NDC. Esto creo que generaría un impulso importante, una agenda coordinada y esas sinergias por los próximos 10 años, y puede haber allí unos importantes co-beneficios en materia de protección a la salud, protección a nuestro medio ambiente y protección a nuestro aire que respiramos. Y la invitación, ya para cerrar, esta es una semana en la que ustedes quizás ya están familiarizados, una semana de celebración. El 7 de septiembre se conmemora la octava
digamos, año consecutivo en que celebramos el Día Internacional de la Calidad del Aire Limpio por Cielos Azules, o el Clean Air Day, como lo estamos llamando. Así que esta es una semana de varios eventos regionales y globales. Les invitamos a que estén allí conectados. Les vamos a seguir enviando información sobre los eventos de esta semana, pero también sobre nuestra próxima sesión de webinar, para que ustedes nos acompañen, para que sigamos compartiendo experiencias, para que nos hagan llegar sus preguntas y poder establecer esos canales de comunicación, de cooperación que queremos fortalecer en nuestra región de América Latina y el Caribe. Eso es todo de mi parte. Agradecerles a los participantes, a los intérpretes que nos ayudaron el día de hoy, a la interpretación en inglés, en portugués, y a los organizadores, aquí el equipo de trabajo. Muchas gracias por todo su apoyo. Que tengan un feliz resto de día y una excelente semana, y feliz Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Toda esta semana, y sigan allí conectados en las redes sociales, en los correos electrónicos, para que puedan participar de los diferentes eventos de esta semana. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias.